Então, gente, hoje vamos falar sobre auxílio emergencial ou sobre renda básica universal ou parcialmente universal, como queiram. Por que eu decidi falar sobre isso? Primeiro, porque os números do auxílio emergencial, sobretudo em relação aos mais pobres do Brasil, são muito impactantes. Eu vou trazer alguns desses números aqui para vocês. E depois que isso, por si só, já está movimentando a política brasileira no sentido de transformar esse auxílio emergencial em um programa permanente. Primeiro ponto para a nossa discussão é lembrar que a metade mais pobre do Brasil ganha, em média, mais ou menos R$ 800. O auxílio de R$ 600, então, já é quase esse valor. E mais, lembrando que as mães solteiras podem solicitar R$ 1.200, a gente de cara já percebe que o impacto de uma renda como essa, nos níveis que está sendo gerado, em termos de abrangência, tem um potencial transformador na sociedade. 75% dos brasileiros mais pobres estão sendo atingidos pelo auxílio emergencial. Isso dá 45%, mais ou menos, da população da região norte e nordeste e mais ou menos 30% das populações do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, o que também evidencia a desigualdade de renda regional que temos no país. O dado impactante é que o auxílio emergencial está chegando na metade dos brasileiros. São mais ou menos 30 milhões de pessoas, o que dá 40 e tantos por cento de todos os lares do Brasil. Agora prestem atenção, o impacto é brutalmente maior nos 10% mais pobres, que têm renda familiar mensal de, em média, apenas R$ 50. Destes, 85% mais ou menos já estão recebendo o auxílio. Só que isso representa um aumento na renda per capita dessas famílias, dessa faixa de renda, na ordem de 3.700%. Nós estamos falando de uma renda que passa de R$ 7 para R$ 270. E na segunda faixa de renda mais pobre, onde também 85% estão recebendo, se vê um salto da renda per capita familiar de 150 para mais de R$ 370. Quer dizer, né, gente? Isso significa que mais de 80% dos mais pobres brasileiros passaram a ter acesso à dignidade. Você consegue se imaginar vivendo com R$ 7 por mês? Eu estou falando de até mais de 90% da renda dessa faixa de renda vir dos auxílios emergenciais. Quer dizer, isso se transformou na renda dos mais pobres brasileiros. E o impacto disso vai para muito mais além, porque vejam, houve um aumento no desemprego. Hoje já são mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Isso dá mais ou menos uns 13% de taxa de desocupação. Porém, em função do auxílio, percebe-se que a massa da renda subiu. Em junho, por exemplo, houve um salto de 157 bilhões para 159 bilhões, mesmo com o aumento do desemprego. E a gente se choca quando vê o dado sobre o aumento da fortuna dos super ricos brasileiros durante essa pandemia e esse processo de isolamento social parcial. Mas vejam, com dados do IBGE de 2019, a gente sabe que o 1% mais rico do Brasil ganha, em média, 34 vezes mais que a média dos 50% mais pobres. Quer dizer, eu estou falando aí de mais ou menos 900 mil pessoas
num universo de 200 e tantos milhões de habitantes que ganham, em média, mais ou menos R$ 29 mil por mês. Enquanto que os 5% mais pobres, e aí eu tô falando de 4,5 milhões de pessoas, têm que sobreviver com uma renda de mais ou menos R$ 150 mensais. E é justamente por isso, gente, o auxílio emergencial opera mais nos mais pobres. E aí a gente tem que entender o seguinte: os mais pobres consomem 100% da renda. Então, se o desemprego é o resultado da falta de demanda, somente com o aumento do consumo é que podemos resolver o problema do desemprego. Estão entendendo onde eu quero chegar? Porque vamos pensar no seguinte: o custo desse auxílio é a dívida pública, que esse ano vai chegar aí aos 100% do PIB. Só que o que a gente está vivendo é o seguinte: sem pressão de demanda e sem restrição externa, não há, portanto, nenhum risco de inflação no Brasil. Contrário, a gente está em deflação. Então, esses indicadores mostram que há bastante espaço para mais estímulo de demanda. Então, mesmo com o auxílio emergencial, mesmo com a proporção dívida-PIB saltando para 100%, o que eu estou querendo dizer é que o governo ainda está fazendo pouco. Se os indicadores econômicos estão assim, é sinal de que é necessário que o governo gaste ainda mais e gaste bem, gaste com os mais pobres, que são aqueles que gastam 100% da renda. Ou seja, transformam essa renda em consumo. E o ponto que eu quero também levantar aqui é o seguinte: como, você deve estar se perguntando, que o governo vai pagar essa dívida monstruosa que está explodindo? Esse é o entendimento fundamental que eu estou aqui martelando. É que não se paga essa dívida se rola. Isso quer dizer que, para que vocês entendam como ela é calculada enquanto proporção do PIB, a gente pode dizer que ela se paga, né, entre aspas, ou seja, ela proporcionalmente diminui se o PIB aumentar, ou seja, se a produção crescer. E aí é o ponto que a gente tem que chamar a atenção, porque o governo ele pode gastar com os mais ricos ou pode gastar com os mais pobres. Só que o que ele gasta com os mais ricos se transforma em poupança e, no final das contas, se transforma, ainda mais em momentos de crise, em investimentos em dívida pública. Se não há atividade econômica, se não há demanda, o setor privado não vai investir. O setor privado vai se recolher e vai apostar o seu dinheiro na única fonte garantida de juros, que são títulos pagos pelo governo, porque o governo jamais fica sem ter como pagar esses títulos. Agora, se o governo gasta com os mais pobres, tudo isso é transformado em demanda. Gente, imagine uma pessoa que vive com R$ 7 por mês. Ora, se ela passar a ganhar 270, ela vai gastar não 7 e sim 270, porque 270 ainda é menos do que ela precisaria para ter uma vida normal, entre aspas. Então o ponto é esse. Se você está pensando, Norberto, mas o rico investe. Objetivamente, não, gente. Sem demanda, o rico não vai investir. Ele vai para o rentismo. Os mais ricos podem investir se o governo investir nos mais pobres, porque se o governo investe nos mais pobres, ele então gera demanda e essa demanda pode atrair investimento do setor privado. E aí sim, se o setor privado, portanto os mais ricos, investem na economia real, na produção, a fim de atender essa elevação da demanda, então a gente resolve todos os problemas, a princípio. Se melhora o nível de atividade, portanto o produto interno bruto, se diminui, entre aspas, a dívida e ainda se recupera o emprego. Então o que eu estou querendo dizer aqui, gente? Se vocês estão entendendo toda a linha de raciocínio, o ponto central do vídeo é: o auxílio emergencial se paga.
Então é por isso que eu abri o vídeo com a discussão da renda universal, a renda básica universal, ou pelo menos universal para os mais pobres. É perfeitamente viável instituir um programa desse tipo no Brasil. Ora, e se é viável a criação de um programa de auxílio de renda permanente, também é viável a criação de um programa federal de garantia de emprego permanente. Essa é a discussão importante, porque você pode estar dizendo, Humberto, mas esse tipo de programa, esse tipo de auxílio é uma proposta tradicional dos liberais. Isso está lá em Milton Friedman com o imposto de renda negativo. Sim, e eu já disse outras vezes aqui que eu, inclusive, prefiro como paliativo, claro, um programa de emprego garantido e não de renda. Agora, gente, nesse nível de renda e sendo um programa complementar ao outro, nós temos que pensar que o impacto disso na sociedade, para os mais pobres, é muito avassalador. E para as camadas médias também, porque havendo uma recuperação da demanda, se vocês entenderam o que eu disse no vídeo, acontece também uma recuperação do emprego, da renda do brasileiro. Então é lógico que a gente tem que levar essa discussão para além apenas de uma ideia paliativa. Agora, se nós tivermos melhores condições materiais, inclusive a classe trabalhadora tem melhores condições de se organizar, de procurar estabelecer relações que propiciem a consciência nessa classe. Quando a gente tem condições materiais, tudo isso fica um pouco mais fácil, sem cair na ilusão vã de que esses auxílios podem solucionar o problema da exploração, que é central no capitalismo. E outras informações importantes que a gente tem que destacar do que foi discutido aqui no vídeo é a mentira utilizada pelos liberais, sobretudo, onde eles alegam que para implementar um programa como esse é necessário realizar um aumento de impostos no Brasil. Isso é falso. O governo não precisa dos impostos para financiar um programa como esse. O Brasil não precisa de mais impostos. O que o Brasil precisa é de uma melhor composição da sua carga tributária. Precisa desonerar consumo e renda dos mais pobres e onerar mais os mais ricos. Não como forma de garantir o financiamento público, mas sim como forma de desagravar essa brutal desigualdade que eu citei lá no início do vídeo. E como forma de destravar a nossa economia para que os agentes econômicos consigam recuperar o nível de atividade e, portanto, de emprego e renda para a classe trabalhadora. Então é isso, gente. O auxílio emergencial pode sim se transformar num auxílio permanente voltado para os mais pobres. Porém, não caiamos na ilusão de que isso é a solução dos problemas, nem na que é necessário um aumento da carga tributária para financiar o auxílio. Com a recuperação da demanda e do nível de atividade, o auxílio se paga. Tá ok, gente? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os seus amigos, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber as nossas notificações. E lembrando sempre, todo o conteúdo do Saia da Matrix é um oferecimento dos nossos apoiadores. Seja um apoiador também. Entre aqui na descrição e saiba como. Era isso hoje e até a próxima!